Vamos falar agora sobre outro momento muito importante. Vai acontecer hoje na casa de Antônio Conselheiro, a partir das 18 horas e 30 minutos. Exibição de filme, ou seja, cineclube e também um papo, um momento especial com os estudantes do curso de Medicina aqui da Universidade Estadual no município de Quixeramobim. Estou recebendo aqui no estúdio a professora Gislaide Oliveira e a estudante Joana Lima, que vão falar um pouquinho mais sobre essa atividade nesta noite na casa de Antônio Conselheiro. Meninas, sejam bem-vindas aqui ao Ponto de Vista, é um prazer recebê-las. Tudo bem, professora? Tudo bom, prazer estar aqui, né? Muito obrigada por ter aberto para a gente esse espaço. E a gente veio falar sobre esse projeto que a gente tem tanto carinho e que foi abraçado pela Casa de Antônio Conselheiro, né, que nos acolheu, e aí a gente está vendo que está sendo acolhido por toda a população quixeramobinense, e esse era o propósito desse projeto. Então, a gente agradece esse momento aqui. Explica um pouquinho, que ideia é essa? Esse é um projeto de extensão da faculdade, é isso? Isso, esse é um projeto de extensão, e aí o que é a extensão universitária? É o momento em que a universidade abre as portas para a comunidade, seja para prestar algum serviço, seja para oferecer algum curso, ou, no nosso caso, para que a gente use esse espaço do cinema como uma ferramenta também de educação em saúde. Então, a ideia é que a gente converse com a comunidade, né? Não no sentido verticalizado, mas no sentido mesmo de parceria, de colocar, olha, isso aqui é que a gente está trazendo para o debate e a gente quer escutar vocês, o que é que vocês enxergam sobre esse assunto, como é que a gente, enquanto universidade, pode contribuir, como é que vocês se sentem acolhidos acerca desse tema. Então, nessa exibição de hoje, a gente vai exibir o filme Nise, O Coração da Loucura, que é um filme brasileiro que conta a história dessa psiquiatra tão importante na história do nosso país. E a escolha desse filme hoje é porque, nesse mês, nós comemoramos o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Então, todas as nossas exibições, que são mensais, pelo menos, a priori, né, são focadas em algum tema relacionado à saúde pública. Então, é nesse sentido. Não sei se a Joana quer complementar. Pronto. Prazer. Eu sou a Joana, eu represento os estudantes de medicina que fazem parte do projeto do Você é daqui de Quixeramobim, Joana? Não, eu sou de Fortaleza. De Fortaleza. Já recebi vários alunos aqui do curso de medicina, eu gosto sempre de perguntar para saber de onde é que o menino vem. Eu imagino. A gente está fazendo a nossa segunda exibição já, nossa primeira exibição foi de um curta e de um filme. Hoje a gente vai exibir às 18h30, Nise, O Coração da Loucura, como a doutora bem falou, em prol da luta antimanicomial, que foi uma luta que representava uma luta dos psiquiatras, das pessoas que cuidavam da saúde de pessoas de manicômios, de uma forma que lutavam pelo lazer, pela atividade de saúde, e não pelos abusos que essas pessoas muito sofriam em preconceitos. Então, a gente sempre vai tentar fazer essa abordagem associada a filme e saúde, que é o nosso foco do projeto de extensão. Então, a gente convida toda a população em prol dessa exibição, como uma forma de engajar mais para o cinema, até porque a gente sabe que é algo que falta aqui em Quixeramobim, o cinema. Então, é um prazer estar envolvida em algo assim, de trazer o cinema para Quixeramobim e fornecer uma possibilidade de conversar sobre saúde, que é o nosso curso, é o nosso foco. Então, Nise, é um filme maravilhoso, eu sou suspeita a falar, eu gosto muito desse filme. E eu acho que é muito importante a gente conversar e conscientizar sobre alguns preconceitos, algumas questões de saúde que não são bem comunicadas com a população, e essa é uma delas. Última sexta do mês, a gente traz um filme no projeto, e é sempre relacionado a alguma data da saúde importante do mês. Como a professora bem disse, a gente vai abordar essa luta antimanicomial esse mês, que trazendo esse filme. Perfeitamente. Professora, é o uso da arte como uma forma de educar também, não é? Exatamente, né? Tem vários estudos, inclusive, trazendo a importância dessa relação, inclusive para formar melhor o profissional médico. O quanto a sensibilidade trazida na arte, seja no cinema, seja na ideia de você observar com cuidado pinturas, isso melhora o olhar clínico. O fato de você se colocar em conversa com a comunidade, isso melhora a sua relação interpessoal, humaniza o profissional. E
colocando nesse espaço, né, em que a gente tem, eu não sou médica, eu sou farmacêutica, então a gente tem uma ideia e uma postura de multiprofissionalidade, porque a saúde ela não é feita com um profissional só e a saúde ela não é feita do profissional para o paciente, ela é feita com o paciente. Né? Então, essa é a nossa ideia, de colocar mesmo a saúde como um problema de todos. Então, se é um problema de todos, a solução deve passar por todos. Né? A gente precisa ter um país em que as pessoas conversem sobre as questões de saúde. E, nesse caso, saúde mental é muito importante, porque estava, inclusive, buscando informações, né? Cerca de 86%, né, um dado da OMS, 86% da população brasileira sofre com algum problema de saúde mental. E, no entanto, isso ainda é um tabu. Você dizer que você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra, muitas vezes isso ainda é considerado um tabu, as pessoas têm vergonha das suas condições. Então, a gente conversar sobre isso, desmistificar, colocar em termos que todo mundo consiga discutir a questão, isso facilita o aprendizado do estudante, porque ele adquire um vocabulário que seja fácil de conversar com a pessoa com quem ele está tratando, mas isso também traz autonomia e potencializa o paciente enquanto ser dono de si. Né? Então, essa é a nossa ideia, que a gente, no Cinesse, que é o nome do nosso projeto, que a gente faça sempre esse exercício. Ok, isso é importante. Né? Tem uma data nacional para discutir isso, seja a saúde mental, seja as questões de saúde do homem, saúde da mulher. Se isso é tão importante, como é que a gente consegue aproximar essa discussão, que às vezes é tão acadêmica, tão técnica, como é que a gente consegue aproximar essa discussão da população, para que ela se sinta parte desse processo e que, portanto, ela se sinta dona do seu tratamento. Ela não diga, vou fazer porque o médico disse, certo. Mas com que autonomia você se coloca nesse processo também? Perfeitamente. É importante demais isso, porque às vezes a gente fica preso, doutora, pensando na ideia de que quando o menino vai estudar, a pessoa vai estudar, medicina, ela fica trancada dentro do laboratório e vai mexer no negócio lá para sair formado médico. Mas a formação médico é isso também, mas não apenas, não é? Existe todo um contexto que precisa ser avaliado e para a formação de um médico isso é fundamental, né? É muito importante. Entender sobre a luta antimanicomial hoje é perceber que, convenhamos, né, meus amigos, não é trancar a pessoa dentro de um espaço e fazer com que ela melhore. Não tem ser humano no mundo que melhore trancado, né? Então, é preciso que a gente discuta isso e o uso da arte como um grande potencializador dessa formação educacional. Bom, reforçando aqui o serviço, você que está assistindo aqui a gente, hoje às 18h30, na casa de Antônio Conselheiro, que fica aqui na rua Cônego Aureliano Mota, número 210, no centro aqui de Xeramobim. Eu passo só uma orientação para você que acompanha aqui a gente. Como nós estamos já com as festas de Santo Antônio e o centro da cidade bastante ocupado, com parque, com muitas barracas, enfim, a cidade está se preparando. Nesse final de semana, inclusive, começa aí de forma oficial a festa de Santo Antônio aqui em Xeramobim. Então, para você estacionar, está meio complicado aqui no centro, tá? Então, procura aqui os arredores da praça da prefeitura ou nos arredores ali já da rua Cônego Aureliano Mota, para você não enfrentar dificuldade na hora de chegar ali em frente à casa de Antônio Conselheiro. Ok? Ô, professor, paga alguma coisa para assistir ou não? Totalmente grátis. E ainda corre o risco de sair de lá com um brinde. Na nossa primeira exibição, a gente fez o sorteio, né? Tem ingresso de entrada, a gente tem todo um cuidado para tentar colocar mesmo esse processo imersivo. E aí, no final, a gente abre para o debate e os últimos que ficam, né, a gente tenta fazer um sorteio com uma premiação. Na vez passada, a gente premiou agendas e garrafas térmicas. A gente não vai dizer o que é que vai ter hoje, mas sempre tem alguma coisa que a gente sorteia no final para que a gente, né, faça esse processo de aproximação mesmo de quem vai, se sinta pertencente, se coloque no sentido de trazer sugestões, né? O nosso Instagram é @cinesse, como está aqui na nossa camiseta, não sei se dá para ver, mas a programação também fica no Instagram da Casa de Antônio Conselheiro, então todo mês a gente está fazendo esse exercício de divulgação e a gente quer que cada vez mais gente venha e diga, não, eu quero assistir tal coisa, eu quero discutir tal coisa, porque esse projeto tem essa ideia, né, de aproximar todo mundo da universidade, porque a universidade é estadual do Ceará, portanto, é do povo do Ceará. Então, é nesse sentido que a gente se coloca.
E o nosso objetivo também, além de falar de saúde, é fazer toda uma imersão dentro de um cinema. A gente prepara toda uma estrutura, a gente distribui até pipoca e no final a gente abre para a população discutir sobre o que foi retratado, porque o nosso objetivo principal é escutar o que as pessoas pensam, o que elas acham sobre alguns temas, fazem até a gente ter mais consciência do que a gente vai abordar e do que o filme pode proporcionar essas pessoas. Porque cinema também é uma forma de educação. Perfeitamente. Então está feito o convite. Você que está acompanhando aqui a gente, se quiser uma atividade bem legal, bem interessante, leva a família para assistir hoje filme na casa de Antônio Conselheiro às 18h30. Entrada gratuita, você é convidado a participar. Olha, muito obrigado pela presença, tá? A gente que agradece. Muito obrigado pela conversa, pelo papo.